Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Novo Frax Brasil 2.0. O que há de novo? Pessoal, agora em setembro de 2024 aconteceu o 11º Congresso Brasileiro de Densitometria, Osteoporose e Osteopenia. O nosso professor Eric Trovão estava por lá e presenciou o lançamento de uma grande novidade, não é, Eric? Isso, Ícaro. Foi o lançamento do Frax, a nova versão do Frax, né? Foi lançado lá no evento. Acho que foi a grande novidade do evento, foi essa. Acho que logo no primeiro dia já saiu e todo mundo lá comentando, né? Porque a gente já estava alguns meses sem. E o pessoal reclamando, né? Até perguntavam a gente, e aí, quando é que vai sair? A gente não sabia, obviamente. Estava na mesma expectativa de quando fosse sair esse Frax 2.0. Maravilha. Viu-se em um estudo epidemiológico que, na verdade, o risco de fratura por fragilidade aqui no Brasil é menor do que se acreditava anteriormente. Isso levou a uma revisão, né? Exato, porque o Frax anterior era baseado em estudos epidemiológicos iniciais, né? A gente sabe que para o Frax ser validado em um determinado país é preciso que exista um estudo epidemiológico sobre a incidência de fraturas nesse país. Né? E aqui no Brasil, né, óbvio que isso era muito importante, até porque a gente tem uma população bem diferente do resto do mundo, em termos étnicos, devido à miscigenação e tudo. Então teve o estudo inicial, incluindo mais de uma região brasileira, que deu origem ao primeiro Frax. Depois foi feito um novo estudo, que foi o BRAVOS, um outro estudo epidemiológico, e se viu que a incidência de fratura de quadril no Brasil era menor do que a previamente reportada. Ou seja, no Frax que a gente estava utilizando, a gente estava superestimando o risco de fratura, né? Então foi preciso reavaliar, rever o modelo e refazer, né, baseado nos novos dados epidemiológicos. Muito bem. A gente está conversando aqui, até parece que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe o que é o Frax, né? Nós temos um público bem heterogêneo, médicos especialistas em endocrinologia, mas também médicos que atuam em outras áreas. Então vamos explicar direitinho o que é o Frax e para que ele é utilizado. Então, Ícaro, interessante você falar dos médicos não especialistas, porque o Frax, na verdade, ele foi criado voltado para o não especialista em doença osteometabólica. Né? Esse é o objetivo primário, ele foi criado lá na Inglaterra, exatamente para que a saúde pública pudesse tomar condutas relacionadas ao tratamento da osteopenia e da osteoporose, né? Não necessariamente precisando de um especialista, não necessariamente precisando nem fazer uma densitometria óssea, porque o Frax, inclusive, ele pode ser feito sem densitometria. E o que se trata o Frax? É uma ferramenta de risco. Em medicina a gente está muito acostumado. Existe aí a clássica ferramentas de risco cardiovascular, por exemplo, e aqui é bem parecida, é uma ferramenta de risco de fratura. Ele avalia o risco do paciente ter dois tipos de fratura. Ou fratura específica de quadril, ou o que a gente chama de fraturas maiores nos próximos 10 anos. Tá? O que seriam essas fraturas maiores? Um combo aí de fratura vertebral clínica, a própria fratura de quadril, fratura de antebraço distal, fratura de úmero, que seriam as fraturas mais comuns. Né? Então ele vai dar um valor para o risco de fratura isolada de quadril e um valor para o risco de fraturas maiores. Podendo ser usado na idade de 40 a 90 anos, tanto em homens como em mulheres. Tá? O principal uso na prática clínica são pacientes com osteopenia. Então chega o paciente com osteopenia para mim, e eu preciso decidir se aquele paciente merece terapia farmacológica ou não. Porque o paciente que chega com osteoporose é igual à terapia farmacológica. Tá? Já a osteopenia pode ser que seja só medidas gerais, cálcio, vitamina D, ou precisa associar uma terapia farmacológica específica. Então, sempre tem essa dúvida. A osteopenia trata ou não trata? Né? Trata com droga ou não trata com droga? E aí você faz o risco, calcula o risco pelo Frax. Se esse risco for alto, você faz uma droga anti-osteoporose. Se esse risco for baixo, não precisa fazer droga anti-osteoporose. Esse é a função clássica do Frax. Mas aquele indivíduo não especialista que está no interior, num local sem densitometria, né? E tem aquele paciente que fica, e aí, como é que eu vou avaliar a saúde óssea desse indivíduo? Você pode pegar o Frax sem saber se é osteopenia, se tem osteoporose, se é normal, calcula o Frax, né? Como eu já tinha dito antes, não é obrigatório o uso da densitometria no Frax. Você pode usar se tiver acesso, se não tiver, pode usar sem. Se ao calcular o Frax desse indivíduo sem densitometria vier um risco alto, você já está autorizado a iniciar
uma droga, como o alendronato, por exemplo, mesmo sem a densitometria óssea, para já diminuir o risco de fratura, né? E não deixar de tratar porque o paciente não consegue fazer um exame. Certo? Então, esse é um objetivo, você conseguir abranger o não especialista. Perfeito. E a ferramenta ainda facilita, né? Porque você não precisa... A gente tá falando muito aqui de risco alto, risco baixo, e você não precisa decorar nada, né? A gente vai ver as linhazinhas, quando você joga no gráfico, vai aparecer ali as famosas linhas de intervenção, né? Isso. Maravilha. No Brasil, a gente adota essa metodologia a gente plota o paciente num gráfico. E o gráfico tem cores, e essas cores, assim, o vermelho é alto risco, o verde é baixo risco, e não vai ter um número que você vai decorar se for acima, que é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles trabalham com um número único, acima de tantos por cento de risco, trata, baixo, não trata. Do 3,20, né? E aí aqui no Brasil também nem precisa se preocupar em plotar no gráfico, é quando você colocar na ferramenta, vai aparecer o gráfico. A ferramenta vai plotar, né? Não é gráfico como aquele de endopédio do crescimento que a gente plota, não. Aqui a própria ferramenta, o computador, você vai alimentar lá com os dados, ele vai gerar o gráfico para você. Ô, Icaro, outra coisa assim que vale citar, eu disse as principais funções do Frax, mas hoje a gente tem uma outra função também que dá para usar o Frax mesmo em pacientes com osteoporose. Para quê? Né? A gente sabe que o paciente tem osteoporose é igual a droga, beleza? Mas que droga? Né? Então a gente precisa também estratificar o risco de pacientes com osteoporose para saber se ele é só, entre aspas, né, só alto risco, ou se ele não é um muito alto risco. Porque se ele for muito alto risco, ele vai precisar de droga osteoformadora, de droga anabólica. Então, o paciente vai precisar, inclusive, do especialista, né, do olhar do especialista. E o Frax agora, Brasil, como a gente vai falar, faz a estratificação em alto risco e muito alto risco. Então, a gente pode também utilizar o Frax para estratificar o risco de pacientes já com diagnóstico de osteoporose e, assim, indicar o melhor tratamento para ele. Que é algo que vinha se falando muito desde que a ISBEM publicou um novo guideline sobre esse tema, né, Eric? A gente já tinha recomendações internacionais e agora temos um documento brasileiro também bem recente com essa classificação alto risco e muito alto risco, que vai guiar nossa tomada de decisão para esse paciente com osteoporose. Então, a gente tem aí mais uma aplicação para o Frax. Muita gente que já estava acostumada a usar o Frax no dia a dia ficou órfã quando o Frax foi tirado do ar, né, por um período para que fosse revisado. Então agora ele volta com novas aplicabilidades. Eu vou aproveitar o gancho de um dos pontos que o Luciano falou, né, sobre a linha de intervenção, para falar justamente sobre uma novidade do Frax Brasil 2.0, que é uma mudança relacionada à linha de intervenção. Explica para a gente melhor como é que ficou isso, Eric. Bem, para explicar é melhor a gente mostrar a imagem, né? Porque a gente ficar aqui só conversando e o povo não vê, vai ser mais difícil o pessoal entender. Então, mostrando facilita. Então, vamos mostrar aqui. Acho que a gente nunca fez isso, né? Pois é. De mostrar a imagem. Pessoal que está acompanhando a gente agora, ouvindo só o áudio, né? Eric vai apresentar uma imagem relacionada ao novo Frax da linha de intervenção, tá bom? Depois coloca lá no formato de videocast para que você consiga assistir. Isso. Então, como a gente consegue ver na imagem, a gente tem aqui o Frax Brasil anterior, né? Podemos chamar agora de Frax 1.0, né? Porque agora nós temos o 2.0. Né? E a gente vê que mudou, né, o formato do gráfico. Então, antes a gente tinha essa linhazinha pontilhada aqui, é a linha de intervenção. Acima dela é vermelho, porque se o paciente cair no vermelho, é alto risco, trata. Quando caía no verde, é baixo risco, não trata. Agora a gente vê que, primeiro, que essa linha mudou, né? Essa linha que ela mudava de acordo com a idade até os 90 anos, né? Ela agora, a partir dos 70, se torna uma linha fixa. A partir aqui dos 70, ela se torna uma linha fixa, certo? O que é que acontecia? Se a gente olhar antes, depois de 70 anos, a linha subia muito, né? Ou seja, para um paciente, por exemplo, de 80 anos ser considerado alto risco, ele precisaria realmente esse risco ser muito alto. Então, acabava que o paciente às vezes saía aqui, de 80 anos, e a gente tinha como baixo risco, quando na verdade ele podia ser um alto risco já. E a gente acabava subtratando os mais velhos, né? Que é aqueles que, se tiver uma fratura, vai ter uma mortalidade maior. Então, a ideia vai variar de acordo com a idade até os 70, e a partir dos 70 vai ser um risco fixo. Então, de 70 a 90, o risco é fixo. Isso é o que a gente chama de metodologia híbrida. Né? Antes a gente usava essa metodologia que sempre varia de acordo com a idade, que é a metodologia NOG britânica, e agora a gente mistura a metodologia NOG até 70 e a partir dos 70 fixa. Então por isso que a gente está dizendo que essa metodologia agora ela é híbrida. Maravilha, Eric. A gente percebe olhando a imagem que a linha de intervenção não foi a única coisa que mudou. Nós tínhamos aqui no Frax Brasil 1.0, né? Como você falou, o Frax mais antigo, apenas duas cores, vermelho e verde.
E agora a gente tem no Frax atual uma mudança nesse padrão de cores. Fala um pouco sobre isso pra gente. Isso. Por que é que mudou? Porque nós temos, como pode ver, uma terceira faixa de cor, que é justamente o muito alto risco. Né? Vê a bolinha aqui, ó, que eu coloquei, já é um paciente muito alto risco. Esse paciente caiu no muito alto risco. Então, o verde é baixo risco, o vermelho é alto risco, e essa cor que a gente pode chamar, sei lá, de vinho, ou um vermelho mais escuro, é o muito alto risco. Então, agora, como eu tinha dito, o Frax, ele nos dá essa estratificação de muito alto risco. Excelente. Você falou que o Frax pode ser feito com ou sem densitometria óssea. Isso. Naqueles casos de que a gente faz o Frax sem a densitometria, o que é que eu espero nesse gráfico que vai ser apresentado? Então, Ícaro, se você faz sem densitometria, vai aparecer uma nova faixa de cor do paciente, que a gente vai chamar de risco intermediário. A faixa certo? amarela. Olha. Essa faixa eu vou mostrar aqui na imagem que fica mais fácil. Né? Você vê aqui que agora tem 4 faixas de cores e tem uma amarelinha aqui, que é o risco intermediário. Então, esse paciente foi plotado na faixa amarela. Isso vai acontecer, essa faixa vai aparecer quando você fizer o exame sem a densitometria óssea. Ou seja, caiu no amarelo, qual é a minha conduta? Aí eu não posso tomar a decisão sem a densitometria. Eu vou ter que fazer a densitometria para poder tomar uma decisão terapêutica. Certo? E essa faixa amarela, ela também tem uma linha de intervenção. Isso. É outra novidade. Né? A faixa amarela antes, no 1.0, não tinha essa linha pontilhada aqui de faixa de intervenção. O que é essa linha de intervenção? Mostrando aqui também na imagem, né? Se o paciente é plotado no amarelo, ou seja, eu vou ter que pedir densitometria, vai ter que realizar, certo? Mas está acima da linha de intervenção, eu já posso iniciar tratamento enquanto aguardo a densitometria. Ou até se eu não tiver como fazer de jeito nenhum a densitometria, pelo menos é uma faixa intermediária, mas que merece já o tratamento. Lembrar isso só pro pessoal assim, que essa história de você já vai ter, se cair no vermelho, já teria indicação de intervenção terapêutica, ou no vinho, que aí já teria até indicação de anabólico, né, de droga mais potente. Mesmo que caia na faixa que você vai tratar sem pedir a densitometria tem sua finalidade para acompanhamento depois, né? Então, assim, é importante você tentar conseguir, mas já serviria até como uma ferramenta para algumas cidades, algumas regiões onde tem limite em relação ao acesso ao exame, você priorizar o exame para aquele que realmente precisa. Precisa, né? Exatamente. Claro que no serviço especializado com o que a gente trabalha, a gente sempre vai ter a densitometria, quando a gente usa o Frax, não vai aparecer essa faixa amarela. Né? Mas a gente tem que também pensar em termos de saúde pública, como o Luciano disse, nessas regiões, nessas cidades, esses locais que não tem acesso, a gente vai ter que escolher. Às vezes tem até acesso, mas não é para todo mundo. Né? Então não vai toda mulher acima de 65 anos ter indicação de densitometria? Tem. Vai ser possível fazer em todo lugar? Não. Né? Então você pode usar o Frax para justamente ter essa escolha. E outra coisa interessante em relação ao fato de você não ter densitometria, outra mudança que vale a pena falar, é que, como eu disse, vai aparecer 2 gráficos, na verdade, para os pacientes, quando você faz o Frax. Um gráfico para o risco de fratura de quadril e um gráfico para o risco de fraturas maiores. Quando você faz o cálculo sem densitometria, só aparece agora fraturas maiores, não aparece fratura de quadril. Então, para você não achar que o site está bugado. Eita, só saiu um gráfico aqui, não saiu de fratura de quadril. Realmente não vai mais aparecer. Só vai aparecer de fraturas maiores. Agora, se você usa a densitometria, aí vai aparecer os 2 riscos, fraturas de quadril e fraturas maiores. Excelente. Então, que fique claro que utilizando o Frax, mesmo sem a densitometria, a gente já pode, em algumas situações, indicar tratamento farmacológico. Isso vai ajudar muito, realmente, aqueles colegas que trabalham em locais em que o acesso ao exame não é tão simples. Exato. Pessoal, nós falamos aqui sobre mudanças bem importantes do novo Frax Brasil 2.0. A interpretação das cores, interpretação também da linha de intervenção. Mudanças que já vão fazer total diferença na sua prática, na interpretação do Frax. Mas há vários outros pontos a serem discutidos. Por exemplo, como é que a gente faz o ajuste do cálculo de risco do Frax de acordo com a dose corticoide que o paciente usa? Ou se é um paciente, por exemplo, que tem diabetes mellitus tipo 2, como é que fica esse cálculo de risco utilizando o Frax? Como é que eu posso fazer correções, por exemplo, com alguns dados que não estão incluídos no cálculo inicial dessa ferramenta? A gente vai discutir tudo isso ao longo desse podcast. Caso você queira conferir a versão completa desse podcast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. A gente te espera lá.